Esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. E a palavra está no Evangelho de Mateus, no capítulo número 5. Esse capítulo número 5, capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus são chamados o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. É o principal contexto, o principal texto do Evangelho, de todos os Evangelhos. Se você pegar todos os ensinos de Jesus Cristo, o principal vai estar nesses 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ok? Vamos falar hoje sobre uma introdução geral sobre esse Sermão do Monte e, posteriormente, vamos continuar falando sobre isso em outras datas oportunas, ok? Então, para isso, vamos ler o Evangelho. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler hoje. Estão abertos aí comigo? Amém? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou. Aproximou-se deles os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, vocês vão ver que aqui os primeiros versículos do capítulo 5, ele vai estar falando sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Então, esses primeiros versículos do capítulo número 5 é um ser. É você ser. Os outros é você praticar. O resto do Sermão do Monte é você praticar. E os primeiros versículos é você ser. Então ele está dizendo aqui, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O engraçado é quando a gente olha o primeiro versículo. Vamos começar versículo por versículo e vamos começar do primeiro. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Por isso é que a gente tem dá o nome do Sermão do Monte, né? Mas, na verdade, não devia chamar Sermão do Monte, porque não é o monte que está dando o sermão, né? Por isso, essa epígrafe, esse título que você tem na Bíblia aí, esse título não é inspirado, ou não vem nos originais. Então, cada vez que a pessoa traduz a Bíblia, ele põe o título como achar mais interessante. E com o passar dos anos, esse título foi ficando. Então, é o Sermão do Monte. Mas, na verdade, devia ser o Sermão de Jesus no Monte. Estava no monte. E, na verdade, nem sei se devia se chamar no Monte. Porque se você abrir aí a sua Bíblia em Lucas, que vai falar do mesmo texto, Lucas, no capítulo 6 e no versículo 17. Vou esperar que vocês abram. Lucas 6 e 17. Ele diz assim: E descendo com eles, parou em um lugar plano, e também um grande número de discípulos, e tal. Então, em Lucas fala que foi um lugar plano, em Mateus fala que foi no monte. Então, eu nem sei se a gente pode dar o título de Sermão do Monte, ou Sermão Plano, mas pelo menos a gente pode dar um título do principal sermão de Jesus. Então, aí começa o nosso andar por esse texto, ok? Se vocês repararem, quando ele fala que Jesus subiu, Jesus está falando do seu sermão, está no monte, repare que é a mesma perspectiva do Antigo Testamento, quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus. E Jesus, no monte, faz a explicação real desses mandamentos. Nesse Sermão do Monte, ele vai explanar verdadeiramente como é que esses mandamentos deviam ser seguidos. Então, veja pode ser a igualdade entre as duas coisas, mas a diferença também em outra parte. Se vocês repararem, a gente vê que ele está dando o seu discurso para os seus discípulos, ou não. Porque se você vê aí no versículo número 1, quando ele diz assim, e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e se assentou. Isso é muito importante,
Porque quando nós olhamos para isso, vemos que Jesus está falando com todas as pessoas, com todos os que estão ali à sua frente, mas principalmente ele está falando com os seus discípulos, porque a palavra dele é para os seus discípulos, apesar de que lá no final desse sermão todo, lá no capítulo 7, no versículo 28, no versículo 28 e 29 diz assim: e acontecendo que, concluindo Jesus esse discurso, o discurso do sermão, a multidão admirou-se da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como um escriba. Ele tinha autoridade. Então vemos que a multidão estava prestando atenção no que ele estava dizendo, a multidão estava atenta no que ele estava dizendo, mas num outro contexto, nós reparamos que a multidão nem sempre segue o que ele está dizendo, porque lá em João, num contexto completamente diferente deste, num outro discurso, João no capítulo 6 e 60, e depois dele fazer um discurso dele, depois dele fazer toda a sua explicação, e muitos dizem assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E depois, lá no 66, ele diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-a para trás e já não andavam com ele. Então, repare que a palavra de Jesus, o discurso de Jesus é para todos, mas nem todos os querem, ou nem todos os seguem, ou nem todos estão a fim de praticá-lo, percebe? Então, a semente, quando ela é espalhada em toda tipo de terra, mas nem toda terra vai frutificar, né? E depois, o Paulo fala isso também, não sobre a semente, mas sobre a palavra, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala de tipo de palavra, como é que Jesus, o ensinamento do evangelho, o que é esse ensinamento do evangelho? O que é em cada coração? Ele vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então você vai ver a diferença, duas diferenças aí. As pessoas ouvem, os que perecem ouvem, porque ele está dizendo, a palavra da cruz é loucura para eles. Eles ouviram, mas é loucura para eles. Agora, ao contrário, para aqueles que somos salvos, ou para os salvos, é poder de Deus. Veja que a diferença nisso tudo. Então é importante entendermos o contexto do Sermão do Monte e percebemos para quem Jesus está falando. Apesar da multidão estar ali em volta dele e estar ouvindo o que ele está dizendo, nem sempre eles vão praticar isso. Nem sempre eles vão praticar isso. E outra coisa muito importante é que, se eles praticarem isso, mesmo que eles pratiquem e não sendo salvo ou não crendo em Jesus, passa a ser um legalismo. A pessoa pratica, faz as coisas que Jesus está mandando, mas não crê que ele é o Salvador. Então, se a pessoa não crê que ele é o Salvador, não adianta nada. Ela faz as obras, pratica o bem, tal, bonitinho, faz as coisas tudo direitinho, tal. Mas o que adianta isso sem Jesus? Vai ser só para demonstrar a sua bondade e a sua coisa. Então, quando a pessoa faz, se ela faz sem Jesus, a gente chama de legalismo. É uma maneira de fazer as coisas e pronto, e pensa que está no caminho certo, mas só que não está com Jesus. Então, há uma diferença muito grande em ser discípulo e ser o ouvinte da multidão. Em ser aquele que vem ao culto e ouve, mas não pratica, ou ser aquele que vem ao culto, ouve e pratica. É a diferença do discípulo e aquela pessoa que segue, a diferença do discípulo e aquela pessoa que não segue Jesus. A diferença de quem está com Jesus e quem está sem Jesus. Repare que esse tipo de atitude legalista é uma atitude que
a Bíblia vem combatendo de muito cedo. E se você for ver lá em 1 Samuel, quando Samuel tenta escolher um rei da própria cabeça dele, o Senhor diz assim: não atendes para a aparência, Samuel, né? Não atendes, nem para a grandeza da sua estatura, porque ele era grande e bonito, né? Porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Não adianta você fazer, não adianta a gente praticar toda a bondade na frente das pessoas, do pastor, porque o pastor está vendo, ou porque eu não sei o que está. Não, o Senhor sonda o íntimo do nosso coração e sabe a atitude que estamos tendo dentro do nosso coração, né? E esse tipo de legalismo, Jesus combateu também muito. Se vocês repararem no capítulo 23 de Mateus, ainda vocês estão abertos? No capítulo 23, o capítulo todo quase é sobre Jesus falando aos fariseus e aos mestres da lei e aos escribas, e ele, daí no versículo 27 e 28, ele dá uma característica das pessoas que praticam as coisas por fora, mas por dentro é uma outra coisa diferente, completamente diferente. Ele diz assim, Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados. Vocês são semelhantes ao sepulcro. Aquele sepulcro que você vê no cemitério, né? Tudo bonitinho por fora. Ele diz assim, que por fora realmente parece uma formosa, é bonitinho, tem lá uma casinha bem feitinha, bem limpo e tal, né? Mas interiormente está cheio de ossos, de mortos e da imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Isso Jesus veio combatendo muito contra os fariseus, contra os escribas, contra os mestres da lei, e falando, e aquela passagem que o Josias leu hoje ali, falando sobre o bom samaritano, ele está ensinando ao outro, falando assim, olha, você tá achando que você está fazendo as coisas por fora, eu quero saber o que você faz realmente, você vai ajudar o teu próximo ou não vai? Né? É essa atitude, é a atitude que conta lá dentro do coração. Mas seguindo aí o nosso Mateus capítulo 5, versículo 2. Vocês estão comigo, não estão? Não durmam, por enquanto. Por enquanto. E abrindo a sua boca, ensinava, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antes de entendermos o que é bem-aventurado e o que é entendermos o que é pobre de espírito, vamos entendermos o que é reino dos céus. Mateus tem o cuidado de não pôr, os outros evangelhos põem reino de Deus, ou até mesmo Paulo põe que o reino de Cristo. Então, Mateus tem o cuidado de não usar o nome de Deus em vão. Então, Mateus está escrevendo o seu evangelho para um contexto judeu. Então, quando o judeu lia o nome de Deus, tinha muito cuidado. Então, ele, com o seu cuidado, ao escrever, ele põe algumas vezes reino de Deus, mas a maioria deles é reino dos céus, né? Mas isso tudo demonstra também que Mateus queria demonstrar a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus Cristo. A grandeza de Jesus Cristo não é um reino terreno, somente nessa terra. O que acontece, o reino de Jesus Cristo está além da terra, está além. Então ele diz assim, o reino dos céus, que engloba tudo, cobra tudo. Então, Mateus tem esse cuidado para não falar do reino de Deus. Quando ele fala do reino de Deus, ele usa duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão terrena, é aquilo que os judeus estavam à espera, e aquilo que nós também estamos à espera, ou não, ou já está, né? Já explico melhor isso. O reino de Deus já está entre nós, ou ainda há de vir, né? Era isso a dúvida dos judeus naquela época. Quando é que o reino de Deus há de vir? Quando é que o reino de Deus vai se mostrar aqui na terra? Era essa a preocupação. E daí, a outra faceta, outra
face do reino é a face espiritual. Porque quando os judeus estavam entendendo, olhando para o reino, eles estavam olhando para o reino de Israel. Eles queriam lá o reino, queria que eles fossem libertos de Roma e tal. Então, eles estavam olhando para o reino terrestre. Mas Jesus veio dizer assim, que o reino dele é muito maior. É um reino espiritual. É um reino que contempla uma coisa maior do que a mentalidade do que eles estavam olhando. Repare o que diz em Mateus capítulo 28, no versículo 18. Mateus 28, 18. Diz assim: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado poder tanto no céu como na terra. Eu tenho autoridade tanto terrena como do celestial. Então, o meu reino não é somente aqui dessa terra. O meu reino também é celestial, é espiritual. A isso a gente deve compreender porque a gente tem uma mentalidade pensando que nós estamos aqui e passando por esta vida e só olhando para as coisas terrenas, quando a gente tem que ter uma mentalidade e ver que há uma batalha celestial, por exemplo, que há movimentos que estão além da nossa imaginação, do nosso entender, do nosso ver das coisas, e só olhamos para as coisas terrenas. Quando ele diz, fala do reino dos céus, Mateus, quando ele fala do reino dos céus, ele, antes de Jesus falar disso, quem fala primeiro disso é João Batista. Não sei se vocês lembram, quando João Batista começa a sua pregação, em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, por exemplo, ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista põe esse reino dos céus está chegando, mas só que também não vem dele. Vem, se vocês forem ver lá em Daniel, lá no Antigo Testamento, já falava de um reino que estava chegando. Quando Nabucodonosor teve um sonho, vocês lembram disso, que Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua, que era cabeça de ouro, peito de prata, perna de bronze, cobre, e as pernas de ferro e tal. Cada uma dessas etapas, cada um dessa metade dessa estátua, representava um reino. Quando Daniel chega nos pés, que diz que é meio barro e meio ferro, explicando sobre os reinos que estavam acontecendo, ele diz que vai surgir um reino que será um reino eterno e esmiuçará todos esses reinos. E esse reino vai ser um reino eterno e para sempre. E quando nós olhamos e vemos e imaginamos um reino eterno, só quem pode governar sobre esse reino é uma pessoa que seja um rei eterno. E quando olhamos a isto, vemos que Jesus Cristo que é o rei eterno desse reino. Ele é o rei eterno desse reino. Se vocês olharem e ver, uma coisa muito interessante é quando os judeus estavam à procura de alguns sinais que ele representaria esse rei. Esse rei tinha que fazer alguns sinais específicos. Se vocês forem ver lá em Mateus no capítulo 11, quando João Batista estava preso, ele diz assim, ele envia os mensageiros para perguntar a Jesus, o mensageiro chega: Jesus, você é mesmo o Messias? Você é mesmo o rei que tem que vir, que era para vir? Jesus não responde, olha, sou sim, olha, pode ir lá dizer para ele que sou. Não, ele diz assim, no capítulo 11, no versículo 5 de Mateus, ele diz assim: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres é anunciado o evangelho. Tinha umas características que era a característica do rei Messias, do verdadeiro rei do reino. Era os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e tal. E João entendeu realmente o que Jesus queria dizer. Ele estava falando assim: olha, realmente eu sou o rei que você está dizendo, porque isso acontece. Se vocês olharem, quando Jesus curou lá um cego de nascença,
quando Jesus cura um cego de nascença, em João, no capítulo 9, o cego era cego desde criança. E esse tipo de milagre só poderia ser feito, segundo a tradição judaica, pelo Messias. Curar um cego de nascença era só um milagre feito pelo Messias. E quando o cego vai dar testemunho do milagre para os escribas, no versículo 33 do João 9, 32, 33, ele diz assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Então, ele só fez isso, só conseguiu curar esse cego de nascença, porque ele era o Messias. Era isso que o cego estava tentando dizer lá às pessoas. Estava dizendo assim: vocês não acreditam que ele é o Messias? Eu era cego de nascença e agora estou vendo. Então, vocês mesmos disseram que o Messias tinha que fazer esse tipo de milagre. Se ele tinha que fazer esse tipo de milagre, eu estou aqui, eu sou milagre. Jesus fez milagre, né? E mas só que quando de repente Jesus Cristo morre, quando Jesus Cristo, que era o Messias, morre na cruz do Calvário, parece que esse reino, que tinha um rei, que chegou ali, que era para reinar, tanto na terra como no céu, esse reino deixou de existir, porque o rei morreu. E até os discípulos ficaram muito confusos. Eles não entenderam, na princípio, o que estava acontecendo. Por que Jesus tinha que morrer? Repare o que diz lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 6. Atos é logo após a crucificação, houve a crucificação, Jesus ressuscitou e tal, e daí aparece a eles em Atos. Então, em Atos, os discípulos ainda estavam meio confusos, não entendiam como é que era essa história do reino. Aí ele, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Será este o tempo que o Senhor reinará no reino terreno? Não, mas eles não compreenderam que Jesus já tinha instaurado o reino. Eles não viram e não entenderam. Quando um escritor que escreveu um livro, o Gordon Fring, escreveu um livro chamado Entendes o que Lê, ele diz que neste momento, os discípulos ficaram completamente confusos, porque o reino que era para ser terreno, de repente acabou-se, não tinha rei. E daí os discípulos começaram a olhar de uma maneira diferente ao que daí Jesus passou a explicar sobre o reino e tal. E depois, mais à frente, quando Pedro faz o seu primeiro discurso às pessoas, ele fala que Jesus era o rei. Jesus é o rei desse reino. Então, eles já começaram a compreender o evangelho. Vejam que até Atos 1 e 2, eles não compreendiam o evangelho. Só depois que Jesus passou a explicar e a estar com eles mais um tempo, depois de ressuscitado, eles compreenderam o evangelho. Uma coisa engraçada é quando Jesus fala assim para Pedro, assim: olha, quando te converteres, já estava andando assim há tempo com Jesus, e ele diz assim: quando te converteres, Pedro, você vai fazer isso e cuida da minha igreja e tal, mas quando te converteres, você ainda não se converteu, né? Então é engraçado, e os discípulos só compreenderam isso só depois que Jesus ressuscitou, depois que ele começou a explicar e falar não sei o quê, daí eles começaram a compreender, mas Jesus já tinha dado as dicas todas a eles é que não viram. Se vocês repararem no capítulo 13 de Mateus, há várias parábolas, sobre Jesus. Daí, todas as parábolas, ele fala assim: olha, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. Então, ele está sempre dizendo e demonstrando como é esse reino. E para nós entendermos todo o Novo Testamento, a gente temos que entender como é que está funcionando esse reino, como que o reino está funcionando. Aí, se vocês verem, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 3 e 9, ele tem lá fala da parábola das sementes, que a semente, que ele semeia sementes em vários campos e tal, e uns caem em terra boa, outros caem em pedregulhos, outros tal, e daí ele vai dizendo, depois ele dá lá
uma parábola escatológica sobre o joio, lá no versículo 24, e no versículo 47, lá no final, ele dá a parábola escatológica também sobre a rede, que ele diz que o reino dos céus é semelhante a rede e tal, que foi lá pescar e juntou todo tipo de peixe e tal, e depois escolheu. Mas o que é interessante mesmo é nós olharmos para a parábola, duas parábolas bem pequenas, que estão no versículo 31, e 32 e 33, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Ele diz assim, no versículo 31, ele diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo. E ela é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas. Faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí ele conta outra parábola, no versículo 33. Outra parábola ele disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mas aí você olha assim, o que é esse grão de mostarda e essa medida de fermento num monte de farinha, né? Como é que isso, o que isso significa o reino de Deus? Você vê que ele depois vai dar a explicação sobre o reino de Deus. Ele vai dizer assim, que o reino de Deus começou pequeno e depois cresceu. Essa árvore ainda não cresceu na sua totalidade. Essa semente de mostarda foi plantada por Jesus lá na cruz do Calvário, e essa árvore está crescendo até os dias de hoje. Mas só que ela ainda não está na sua estatura perfeita. Ou seja, o reino de Deus começou pequeno com Jesus lá, e cresceu e se multiplicou de tal maneira que tomou o mundo todo. Mas ainda não está completo na sua totalidade. Vamos puxar para o nosso dia de hoje. É como se fosse aqueles filmes que você tem um vírus. Tem um filme daqueles do fim do mundo, que você tem um vírus, que a pessoa toma um vírus e vai passando de pessoa em pessoa até que toda a terra esteja infectada por esse vírus. É assim o reino dos céus. O reino dos céus, ele diz que é como uma massa de fermento que começou pequena dentro de um monte de farinha. Esse monte de farinha é toda a nossa era, até o dia de hoje. Essa massa, vocês que fazem pão, ela não fermenta, se você deixar lá um pouco, ela vai fermentando toda a farinha. Mas essa fermentação está durando tanto tempo que está fermentando até o dia de hoje. O pão dessa massa já está quase pronto. A árvore já está quase do tamanho máximo. E quando chegar a esse tamanho máximo, é quando o reino de Deus vai estar no seu tamanho completo máximo. Mas isso os teólogos, e até o John Stott, ele diz assim que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, o já e o ainda não. O reino dos céus já está aqui nessa terra, mas ainda não na sua completude, na sua totalidade. Então, nós vivemos entre uma época em que as coisas já estão acontecendo, o reino de Deus já está aqui, nós fazemos parte dele, mas ele ainda não está completo, na sua completude total. E vai chegar o dia que esse reino vai estar no tamanho máximo, na sua árvore, a árvore do grão de mostarda vai estar no tamanho máximo, e a farinha vai estar com o fermento, vai estar completamente fermentada a farinha. Ou o vírus, vamos puxar para nós, vai estar o vírus mal, vamos dizer, o vírus bom, então, vai estar em todo o mundo, vai contaminar todo o mundo. Então, quando chegar esse dia, Jesus há de voltar e há de implantar o seu reino completo, na sua completude total, e ele vai ser o rei sentado no trono completo, total, domínio sobre o céu e sobre a terra, completamente. Veja o que diz lá em 2 Timóteo,
Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Esse reino é um reino completo. Jesus vai vir montar e na sua vinda trazer o seu reino completo. Aí esse monte de farinha vai estar completamente fermentado, essa árvore vai estar no tamanho máximo, o vírus vai estar no mundo todo e todos vão conhecer de alguma maneira ou outra o reino de Deus. Amém? É essa a importância do reino de Deus. Agora, voltando lá ao Sermão do Monte, ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui está uma chave muito importante para compreendermos essa palavra, para compreendermos o Sermão do Monte no todo. Ele diz assim: o resto do Sermão do Monte, se você não passar nessa primeira fase do Sermão do Monte, o resto do Sermão do Monte não pertence a você. Por quê? Porque o Sermão do Monte pertence para aqueles que são seus discípulos, aqueles que o seguem completamente, como falamos no princípio. Então, é uma chave importante para compreendermos total do Sermão do Monte, porque ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você for ver o resto das bem-aventuranças, é tudo serão, ou herdarão, ou alcançarão, ou verão a Deus. Então, é tudo futuro. Por mais que hoje nós saboreamos essa paz de Deus, esse consolo de Deus, essa misericórdia de Deus, nós não vemos ela na sua completude. Então, por isso que as bem-aventuranças todas serão. Mas uma coisa só é para já, é para agora. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É agora, não é para futuro, é agora, imediatamente. Então, quando ele está dizendo do pobres de espírito, é o reino dos céus, a gente precisa entender isso. Porque se você não entender que o pobre de espírito é o reino dos céus, o resto das bem-aventuranças não é para nós, percebe? Se eu não compreender esse pobre de espírito, eu não entendo o resto das bem-aventuranças, porque o herdarão o reino dos céus ou serão consolados é só para quem é pobre de espírito. Quem é pobre de espírito entende isso e compreende que futuramente ele vai ter todo esse consolo, ele vai herdar a terra, será farto, alcançarão misericórdia, tudo isso. Então, quando nós olhamos e vemos as bem-aventuranças, muitas Bíblias, talvez a tua, diz assim, feliz ou muito feliz Mas quando nós olhamos felicidade hoje no nosso contexto, é um pouco distorcida, porque nós pensamos assim: você é feliz? Fala assim: não, eu sou feliz, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma família saudável, eu tenho tudo que eu preciso, eu sou feliz. Mas não é este o contexto do texto. E quando nós olhamos, a melhor tradução para aí é realmente bem-aventurado. Bem-aventurado, porque esse bem-aventurado não é no contexto de ter alguma coisa. Então, quando eu sou feliz ou bem-aventurados pobres de espírito, não é eu sou bem-aventurado porque eu tenho alguma coisa, porque eu possuo alguma coisa, mas antes pelo contrário. Porque quando você vê o pobre de espírito, é realmente ao contrário. É aquela pessoa que não tem nada, é aquela pessoa que se desfaz dela mesma, é a pessoa que está vazia dela mesma, vazia do seu próprio eu, do seu próprio querer. Tá vendo? Eu não passo a ser a minha vontade, não passa a ser prioridade. A vontade do outro passa a ser prioridade. Quando é assim, eu começo a esvaziar do meu eu, do meu ego, como diz a psicologia, né? Que nós temos o ego e tal, não sei o que e tal. Então, quando eu me desfaço disso, eu me esvazio do meu próprio eu, passo a preocupar com o meu próximo. Foi o que Josias leu no princípio. Quando eu me desfaço do meu eu passo a me preocupar quem é o meu próximo.
Então, quando eu tenho essa facilidade de me tirar o meu querer e pôr o querer do outro na frente do meu querer, eu passo a ser pobre de espírito. Percebe? Um copo, ele só pode ser cheio, se ele estiver cheio até em cima, ele não cabe mais nada. Se eu estiver cheio do eu mesmo, Jesus Cristo, quando a gente cantou aqui hoje, faça transbordar o teu espírito em mim, encha-me do teu espírito. Como é que ele vai encher do seu espírito se nós já estamos cheios? Mas não é cheio do espírito, é cheio de nós mesmos. Quando nós estamos cheios do nossa própria vontade, como é que ele vai encher do espírito dele? Não consegue, porque já está cheio da nossa vontade. Quando nós esvaziamos o copo e falamos assim, ó, pronto, Senhor, tá aqui, eu estou vazio, enche-me do teu espírito. Aí sim, ele vai falar assim, ok, muito bem, agora sim, agora você está no caminho certo, agora eu posso encher do teu espírito, do meu espírito. Então é essa capacidade de ser pobre de espírito. O pobre de espírito é esvaziar-se do seu ego. Então, quando a gente olha todo o resto do evangelho, a gente vai entender que essa é uma chave fundamental. Porque se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem que se esvaziar do seu ego, do seu eu, do seu querer, e passar a se preocupar mais com as outras pessoas, com os outros, com o próximo, como o Josias leu agora. Então, e quando eu me preocupo com o próximo, eu me esvazio do meu eu. Aí, quando eu estou vazio de mim mesmo, aí sim, Deus pode encher com o teu espírito, como cantamos. Encher, daí podemos dizer, Senhor, encha-me com o teu espírito, encha, transborda. Claro, aí ele pode encher, mas se estiver cheio, como é que ele vai encher? Certo? Como é que ele vai encher? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito atenção, é esse esvaziar de nós mesmos. E isso está em todo o Evangelho. Está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, várias passagens vão dizendo que nós temos que tirar o nosso orgulho, que nós temos que ser humilde como uma criança. Você quer fazer parte do reino dos céus? O reino dos céus é como uma criança. Ela não tem... Hoje em dia a criança cada dia está mais, né, cheia do seu eu, do seu querer, né? Mas quanto mais pequenininha, ela não tem a vontade. A vontade dela é aquela que o pai faz. Então, assim, desse tipo de criança que a gente tem, que Jesus fala assim, não, deixe vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Se você for ver lá em Jeremias, no capítulo 9, já vamos acabar, que é para a gente ir embora, eu já falei demais. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24, ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Não se glorie do que você tem, da força que você tem, do dinheiro que você tem, ou da sabedoria que você tem. Não se orgulhe disso. Não se orgulhe disso, porque se você se orgulhar disso, você passa a estar cheio de você mesmo. Aí, lá no finalzinho, ele diz assim, daí ele fala assim, ele diz, continuando o versículo, mas que se glorie nisso. Daí ele continua, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que eu me agrado. É dessas coisas que eu me agrado. Então, quando nós estamos cheios de nós mesmos, não temos como agradar a Deus. Precisamos esvaziar do nosso ego, do nosso querer, para que sim Deus possa nos encher do seu espírito e possamos agradar a Deus. Só assim, não há outra maneira. Quando vocês for veem lá em Tiago deixa uma coisa muito interessante. Tiago capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, mas ele nos concede graça maior, pois está escrito, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe? Veja a diferença do ser orgulhoso, estar cheio de si mesmo, e ser humilde, estar vazio de si mesmo. Essa a mentalidade do Evangelho. Mentalidade, completamente. Aí, quando nós olhamos para esse esvaziar, só vamos mais um texto, porque nós temos que ter um exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo nesse esvaziar.
Jesus Cristo é o nosso exemplo, como ele se esvaziou. Se vocês forem ver, o último texto que vamos ler, está lá em Filipenses, no capítulo 2, e no versículo 3. No versículo 3, do versículo 3 ao versículo 8, diz assim, Paulo aos Filipenses, diz assim, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Não façais porque você tem alguma coisa, mas façais por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Aí no versículo 4, ele diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, que é o seu próximo. Aí ele continua, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo de forma como Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes, mas aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, aí, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem. Então ele era Deus, mas não quis usurpar a igualdade de Deus, esvaziou-se a si mesmo e se fez homem como nós. Aí ele diz assim, e no versículo 8 ele diz assim, e achando de forma humana, como nós, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então ele era Deus, não quis ser igual, não quis tomar a glória de Deus, mas esvaziou-se de si e se tornou como nós. E daí ele falou assim, não, mas eu quero esvaziar mais. Então ele morreu por nós e daí sim, ele se esvaziou completamente na cruz do Calvário. E é esse Jesus que a gente tem que ter exemplo. Se nós queremos fazer parte desse reino de Deus, queremos fazer parte daquilo que Jesus tem planeado para nós, nós devemos esvaziar-se de nós mesmos, sermos pobres de espírito, sejamos pobres de espírito, porque daí sim, aí é que está a verdadeira felicidade. Aí está a verdadeira felicidade, porque daí ele vai dizer assim, bem-aventurado você é, porque agora você vai ser feliz. Agora você vai ser feliz, porque você esvaziou-se de tudo que você tinha e agora eu vou pôr aí dentro tudo o que eu sou, né? E vamos ser transformados de glória em glória, que nem Paulo diz aos Coríntios. E é essa atitude que nós, como cristão, devemos ter. Amém? Espero que não foi muito duro, mas que vocês compreendam e entendam que devemos aniquilar-nos a nós mesmos e deixarmos todo o nosso ego, todo o nosso eu, aquela vontade de fazer as minhas coisas, de ter as minhas coisas e passar a fazer o que Deus quer, o desejo do que Deus quer, o que Deus quer. Procurai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que Deus quer para mim e para você hoje. Essa foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras para o Corpo de Cristo. Siga nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também subscreva o podcast e o nosso canal no YouTube.